Eu, quando comecei com locução, lá em 1998, eu estava muito entusiasmado, empolgado com a profissão. Comecei no rádio, uma rádio pirata, uma rádio comunitária, que nada mais era uma rádio pirata, onde eu tive uma das coisas mais importantes que o ser humano pode ter, que é oportunidade. E todos nós precisamos ter oportunidades na vida. Mas eu me lembro de um fato que foi decisivo para que eu me tornasse uma das vozes mais conhecidas do Brasil. Foi um fato esse ocorrido por meados de 98, 99, onde eu fui numa emissora de rádio, essa rádio com o nome de Metropolitana FM, em São Paulo. Se eu não me engano, acho que ainda estava na Avenida Paulista, eu não me lembro, eu sei que foi na Metropolitana. E eu fui visitar um menino, um adolescente, né, de 18, 19 anos, é um garoto ainda, um menino. E eu me lembro claramente das palavras de um dos locutores dessa emissora de rádio. Eu fui visitar, vi o cara no aquário, né? O aquário é quando você está ali, né? O locutor está fazendo as suas gravações, está performando na rádio e você fica do outro lado. É como se o locutor estivesse ali naquele mundo dele, naquela bola mágica que é maravilhosa, né? Aquela bolha, vamos dizer assim, que é super importante para o profissional da voz. E naquela época o rádio tinha uma moral, tinha um glamour, hoje nem tanto devido às redes sociais. Mas um certo locutor, que eu não vou falar o nome aqui, não vou expor, muito pelo contrário, eu agradeço esse cara, ele disse uma palavra que mudou completamente a minha vida, que mudou o jogo, o game. Ele falou o seguinte: cara, esquece esse negócio de locução, isso aqui não dá dinheiro, você não tem uma voz legal, esquece, você não vai ser locutor. Foi a partir daquele momento, foi a partir da frase daquele cara que eu entendi que não existe ser humano como eu, de carne e osso, na face da terra, que tem essa capacidade de prever o futuro, ou dizer o que eu posso ou não fazer. Então, se alguém, presta atenção no que eu vou te falar, se alguém, em um determinado momento, falar que você não pode, meu amigo, não dê ouvidos, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Porque se aquilo for de extrema importância para você, você vai performar, você vai ser uma pessoa de sucesso. E mesmo que essas pessoas que estão à sua volta, pessoas que você ama e que te ama também, falar uma besteira dessa, não julgue, não fique com raiva, não fique querendo provar para elas, porque você não precisa provar absolutamente nada para ninguém. Não é um jogo contra gregos e troianos. Não é um game onde só você vence. É você entender a capacidade que você tem de ouvir algo não agradável e transformar isso no seu combustível. Transformar isso numa verdadeira força. Você vai ser um leão. Você vai ser uma leoa, um guerreiro, uma guerreira. É isso que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos anos com a minha voz, com vídeos que começou bem simples, mas de uma vontade, de uma força tão grande. Mas eu me capacitei para isso. Foram anos e anos como locutor publicitário, locutor de chamadas. Tive que fazer o teatro em 2010 para que eu pudesse entender que eu precisava melhorar, não só como profissional da voz, mas também como ser humano. E voltar para a escola, estudar o teatro, ser um estudioso da questão de interpretação de textos, foi o que me deu a capacidade hoje de fazer os vídeos que você tanto gosta, que você já ouviu, seja no Spotify, no YouTube. Foi capacitação e a primeira coisa, acreditar em Deus, que é primordial para qualquer ser humano. E segundo, acreditar em mim mesmo. Eu posso, eu quero, eu consigo. E não vou admitir que ninguém diga ao contrário. Então, repetindo, se tem alguém te colocando para baixo, se tem alguém dizendo ainda que você não pode, você não precisa julgar essa pessoa, como eu agradeço imensamente a esse amigo locutor que um dia teve uma infeliz fala dizendo que eu não seria um locutor. Tá aí a prova, não para ele, mas para esse cara aqui que vos fala,
que aquilo que eu quis ser, aquilo que eu determinei em minha vida, se tornou realidade, se materializou. E é isso que eu desejo para você, seja você um adolescente, seja você um cara de 41 anos como eu tenho, ou você que está na boa idade, 60, 70, 80, não desista dos teus sonhos. Grava isso, não desista nunca dos teus sonhos. Só você sabe onde pode chegar e não existe limitações. Eu agradeço demais a Deus as oportunidades da vida. Agradeço demais a minha mãe que é minha avó, Dona Landa, meu pai Edivaldo, que é meu pai de criação, Edivaldo Pereira Novaes. Agradeço a todas as pessoas que passaram ao longo da minha vida, que me ajudaram a estar até aqui. Pô, tem um cara incrível, fantástico, que eu já falei em algumas entrevistas, que é o Serginho Ricardo. Um cara incrível, um cara que me ensinou a fazer edição de áudio. Eu ouvi um podcast esses dias, e até um corte de podcast, onde uma pessoa, não lembro quem falou, mas falava assim: você tem que ser grato. Acho que a força mais poderosa que existe, eu já falei aqui, é o amor e também a gratidão. Você tem que ser grato pelo que você tem, pela história que você construiu, por tudo que você passou e até mesmo pelas dificuldades. Quando você começa a ser grato por tudo isso, sem esperar nada em troca, de ninguém, absolutamente de ninguém, aí você vive a vida que todo mundo quer viver, que é uma vida plena, uma vida satisfatória, entendendo que o momento mais importante de todos, é o agora, é o aqui e agora. E o que você está fazendo no aqui e agora para se tornar uma melhor pessoa amanhã? Pensa nisso. Vou deixar aqui embaixo, link na descrição, sobre o Metamorfose em 21 dias, que é um treinamento comportamental que eu desenvolvi junto com Daniel Zaboto e também com Vanderlei da Silva. São vídeos e conceitos de vida incríveis que vai ajudar você a se reerguer, talvez sair do fundo do poço e ter uma história divina e digna de filme. Um grande abraço e até os próximos vídeos nesse formato.